Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Bom, nós estamos hoje mais uma vez diante da possibilidade da autorização de um repasse milionário às empresas de ônibus. Nesse caso agora, 174 milhões. Só que votar a favor desse repasse seria votar a favor da manutenção de um sistema que colapsou há muito tempo. Essa é a verdade. É ruim a gente ter que admitir isso, não é um título honroso para a nossa cidade, mas a verdade é que o transporte coletivo de Curitiba, que já foi referência até mundial, hoje já não é mais. Infelizmente, o sistema foi se deteriorando, foi ficando atrasado, as melhorias necessárias, atualizações não foram feitas, ele não foi progredindo com o tempo. E hoje nós não temos mais um sistema coletivo de referência como outrora. Essa é a grande verdade, nós temos hoje um problema, e é um problema que tem que ser resolvido, e não mais adiado. Cada vez que é feito um regime emergencial, cada vez que é aprovado mais um subsídio, simplesmente o problema está sendo jogado para o futuro. Ele não está sendo resolvido. Está sendo feito um remendo naquele momento. Simplesmente isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em algo mais efetivo e não simplesmente algo paliativo, como tem sido feito aí nos últimos, pelo menos que eu estou aqui, nos últimos 6 anos. Durante a pandemia foi dito que era preciso o regime emergencial, porque senão ia aumentar a passagem. Aí veio o aumento da passagem. E o aumento da passagem foi justificado para que não precisasse do subsídio. E agora vem o subsídio. E no meio do caminho, o sistema só vem perdendo usuários, porque obviamente a passagem mais cara faz com que as pessoas se afastem do sistema de transporte coletivo. E tendo menos usuários, naturalmente a receita diminui, e com a receita diminuindo, cada vez precisa de mais dinheiro injetado dos cofres públicos. Mas só não percebe que isso é um ciclo vicioso quem não quer. Nós temos algo em que a conta não fecha. Um sistema que fica mais caro, que afasta o usuário, que cada vez tem menos receita, cada vez precisa de mais aporte, e cada vez o usuário se afasta mais. Me parece que ou a gente pensa num modelo diferente, ou as coisas tendem de mal a pior. Fora tudo isso, existem outros absurdos no nosso transporte coletivo, como o confisco do Vale Transporte, quando o usuário deixa de utilizá-lo por 1 ano. É isso que acontece hoje em Curitiba. Você ficou 1 ano sem usar seu Vale Transporte, ele perde valor, como se fosse algo perecível. Se nós formos voltar lá atrás, quando ainda a gente usava fichinha para o ônibus, imagina que você compre lá R$100 em fichinhas, leva para a tua casa. Passado 1 ano, a prefeitura vai lá e toma de você o seu saquinho de fichinhas, e você não pode mais usar. É a mesma coisa que acontece hoje, só que hoje acontece no virtual. O seu crédito virtual deixa de ter validade depois de 1 ano em que você não utiliza. É como se fosse algo que estragasse, como se fosse algo perecível. E é uma pena que, pela Constituição, os vereadores não sejam legitimados para ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, pelo menos no município deles. É uma pena, talvez algo para ser reformado numa PEC. O que eu fiz? Eu levei esse problema para um deputado estadual, o deputado Goura, e ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Recentemente também a Defensoria Pública também entrou com uma ação contra o município de Curitiba, para acabar com essa prática do confisco do Vale Transporte. Onde é que eu quero chegar?
O nosso sistema do transporte coletivo de Curitiba hoje tem uma enormidade de problemas. E problemas que precisam ser resolvidos e não maquiados com mais um subsídio. Isso não é solução. É só jogar o problema mais para frente. E vários vereadores aqui, tanto da oposição quanto da base, acho que todos aqui são unânimes em concordar que o contrato atual é ruim, ou é péssimo, na verdade. Agora, eu preciso fazer uma pergunta, eu não sou da área jurídica, então, estou vendo aqui no plenário, tem o professor Dalton Borba, professor de Direito, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Se o contrato é ruim, e todos nós concordamos com isso, e acredito que a Prefeitura também concorde, se o contrato é ruim, por que a Prefeitura até hoje não questionou judicialmente esse contrato? Eu quero fazer essa pergunta ao vereador Dalton Borba. A pergunta é a seguinte: contratos não podem ser questionados judicialmente? Ou uma vez assinado, mesmo que seja lesivo ao interesse público, você tem que suportar isso o resto da vida? Se o senhor puder me responder, professor Dalton Borba, eu vou ficar muito agradecido. É um princípio básico, norteador do direito administrativo brasileiro, aliás, não só do direito brasileiro, do direito alienígena também, mas é um princípio básico no direito administrativo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, cláusulas leoninas, notadamente presentes em contratos que envolvem interesse público, podem e devem ser revistas, desde que haja um desequilíbrio econômico-financeiro. É preciso também destacar, professor Euler, que o desequilíbrio econômico-financeiro que se precisa apurar não é sobre o eventual lucro do empresário, quando a atividade que ele desenvolve é uma atividade pública essencial. Então, esse desequilíbrio deve ser interpretado em favor sempre da população que paga a passagem, que utiliza o transporte. Então, diferentemente do que alguns possam imaginar, entendo que esses contratos, desde que eles causem prejuízo à população, desde que eles sejam visivelmente prejudiciais aos interesses públicos do usuário do nosso município, eles não só podem, como devem ser revistos, sim, pela Justiça brasileira. Muito obrigado, vereador Dalton Borba, professor de Direito. E, a meu ver, esses contratos realmente causam um prejuízo aos cofres públicos, causam um prejuízo a toda a população. Quando você repassa 175 ou mais, vamos deixar de lado os outros 500 milhões ou mais que já foram repassados aí nos últimos anos, mas quando se pensa em repassar mais 175 milhões às empresas, se nós dividirmos entre os 2 milhões de habitantes da cidade, cada um está participando aí com, sei lá, R$87, é isso. Cada pessoa da cidade, nesse momento, estaria dando R$87 dos seus impostos para suprir aí a necessidade das empresas de ônibus. Então, me parece, sim, que contraria o interesse público, mexe no bolso do contribuinte e que, portanto, é um contrato que não tem que ser revisto em 2025. Ele não tem que ser simplesmente pensado a partir de agora para um novo contrato. Ele já tinha que ter sido questionado pela Prefeitura há muito tempo. Agora, por que a Prefeitura jamais questionou esse contrato se há um consenso entre todos que o contrato é ruim? Ou que o contrato é péssimo, na verdade? E aí eu preciso me referir aos outros empresários da cidade. Na sequência, uma parte. Já concedo. Preciso me referir aos outros empresários da cidade, porque qualquer empreendimento leva em consideração algo básico, que se você quer ter lucro, você também tem que ter risco. Isso é básico da economia. Toda atividade que tem maior possibilidade de lucro, normalmente também tem mais risco envolvido na atividade. Você empreender sem risco e só com a garantia do lucro, isso é inédito para mim. Mas é o que acontece aqui no nosso sistema de transporte coletivo. Quando dá lucro, tem lá a chamada lucratividade justa garantida no contrato. E quando dá prejuízo, a Prefeitura vai lá e aporta. Ou seja,
o lucro é do empresário, o prejuízo é do contribuinte. Então nós estamos diante de um problema sério e a gente tem que pensar em possibilidades de resolver. E eu não acho que tem que ser só em 2025 com o novo contrato. Eu acho que esse contrato que existe hoje já tem que ser questionado judicialmente. Bom, se a gente for pensar bem, o que nós temos aqui em Curitiba é o sistema do Robin Hood às avessas, né? A gente tira dos pobres para dar aos ricos. É isso que está acontecendo aqui. Eu vou já conceder a parte ao vereador Pierre, porque daí eu continuo a discussão em seguida. Professor Euler, eu quero agradecer a gentileza do seu aparte. Tem muita da sua fala que a gente concorda, evidentemente, até porque você acabou de falar aí que é uma questão contratual que foi muito bem amarrada. Só me permita fazer uma breve consideração na sua fala, quando o senhor disse ali que, perguntando, né, você fez um questionamento, se a prefeitura já havia feito esse questionamento no contrato. E a resposta que eu dou para o senhor é sim, inúmeras vezes. Tanto a prefeitura quanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e todas as vezes que foi feito esse questionamento, não há tão bem amarrado que a própria prefeitura não consegue desatar esse nó, e nem o próprio Ministério Público e nem o próprio Tribunal de Contas. Quer dizer, só para explicar então para você, até porque eu sei que você se debruça muito, estuda bastante esses assuntos, o Ministério Público questionou também esse contrato judicialmente, né? E não há erro no contrato, né? Não há nada de ilegal ou que possa ser consertado. Eu acho que quando existem questões contratuais, e aí que está o grande problema, Euler, e aí eu concordo muito com a tua fala do se perde, que você disse ali, né, do lucro, e que fica bom sempre o empresário e tal. Agora, é que a gente lamenta como foi feito o contrato. É importante se deixe claro isso. Não é uma questão contratual, ela tem que ser respeitada, né? Infelizmente, esse contrato vai até 2025. E se me permite também, já que você me abriu a gentileza do aparte, eu discordo só na parte do confisco, ali até anotei aqui, porque a Urbis informa, Euler, que foi estendido por mais um ano todos os créditos e que não foi contado durante a pandemia. Então, só para deixar esse contraponto, mais uma vez te agradecendo o debate e a gentileza por ter me dado a parte na sua fala. Obrigado, professor Euler. Temos mais uma parte, vereador Marcelo Fachinello. Eu já concedo a parte, Fachinello, só para comentar a fala do Pierre. Eu vou começar pelo final, Pierre. A respeito da questão do confisco, realmente, durante a pandemia, não foi válido o prazo de um ano para expirarem os créditos do Vale Transporte, mas a verdade é que essa é uma regra que existe no município, né? Já foram confiscados 11 milhões e tem outros 44 milhões prontos para o confisco, tão logo pare de valer esse prazo que a Urbis determinou aí, em que não estariam sendo expirados os prazos. Então, acho que é um outro problema que a gente tem que resolver. Eu, particularmente, não vejo nexo algum que vales transportes tenham prazo de validade, né? Não é uma coisa perecível, não é algo que tem que expirar, é dinheiro do contribuinte, e que seja até o caso, olha, expirou o teu prazo aqui, não queremos mais manter o teu dinheiro aqui com a gente, dá trabalho administrar teu dinheiro, nós vamos te devolver, pode ser, mas não simplesmente tomar esse dinheiro do contribuinte. Isso particularmente eu não concordo, por isso que eu motivei a ação direta de inconstitucionalidade. Sobre o contrato, né, falou que a prefeitura então já questionou judicialmente, né, esses contratos. Ainda bem que não estão esperando 2025 para tomarem atitudes, mesmo que perca, não tem problema, a justiça é isso, entra-se, pode-se ganhar, pode-se perder, se o contrato é tão bem amarrado assim e que não permite, na verdade, a reversão, é uma pena, né, mas realmente quando o interesse público está envolvido, e nesse caso é notório que está, me parece que ele prepondera sobre o interesse particular. Então, realmente, qualquer ação nesse sentido de questionar esses contratos na verdade,
muito bem-vinda, é desejável. Marcelo Fachinello, por favor. Obrigado, vereador professor Euler. Bom dia, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham. Eu fiz a inscrição exatamente para trazer essa informação desse questionamento judicial que já foi feito por parte da Prefeitura, além de outros órgãos também. Mas aproveito, professor Euler, para concordar com o senhor que, de fato, a conta não fecha. E não fecha só em Curitiba. E aí trago dados aqui de um levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, que atualizou em abril, agora desse ano, que 7 prefeitos de capitais tiveram que reajustar o valor da passagem de ônibus desde novembro do ano passado. Em outros casos, houve ainda aumentos de tarifa nos ônibus intermunicipais, a integração metropolitana de capitais grandes, como é o caso aqui de Curitiba, o que é uma atribuição do governo estadual. Foram 9 capitais que fizeram esse reajuste. Em algumas delas, como São Luís do Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, houve aumento nos 2 casos, na tarifa municipal e também na tarifa metropolitana. Esse mesmo levantamento de transporte da Associação Nacional aponta que houve reajustes em 13 estados nesse tipo de tarifa, no caso de ônibus municipais que rodam em capitais ou nos modais que atendem essas regiões metropolitanas, com valores que representam altas de até 22%, que é uma média. E como o senhor disse, a conta não fecha, que houve um aumento desse número, inclusive exato. Em estados como Rio, São Paulo e Minas Gerais, gestores que, inclusive, pretendem disputar alguns mandatos, tentaram segurar as tarifas, obviamente pensando na questão eleitoral. E aqui eu cito o caso da Paraíba. Lá, o governador do estado, João Azevedo, do PSB, veja, são vários partidos, e o prefeito da capital, João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, tiveram que, para tentar fechar a conta antes de eleições, reduzir impostos estaduais e municipais. Vejam, reduziram impostos estaduais e municipais que incidem nas empresas de ônibus no ano passado para evitar reajustes nas linhas que circulam pela capital lá da Paraíba. Só que depois fizeram o quê? Nesse ano, durante o feriado de carnaval, aumentaram, reajustaram as tarifas nas 2 situações. E para finalizar, não tomar mais seu tempo, vereador professor Euler, o vice-presidente, foi citado aqui a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o vice-presidente de mobilidade urbana da Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, afirma, abre aspas, não dá mais para ter passagem sem subsídio, fecha aspas. E ele pede, como solução emergencial, a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto já analisado pelo Senado que prevê 5 bilhões por ano para recursos que sejam aportados para custear, por exemplo, gratuidades como a dos idosos. De fato, a conta não fecha. E eu concordo com o senhor, nós precisamos rever, sem dúvida nenhuma, e como disse o vereador Pier, isso deve ser feito, tem que ser feito nesse prazo até 2025, esse contrato, porque senão a conta vai continuar não fechando. E essa não é uma responsabilidade dessa gestão. Obrigado, vereador professor Euler. Eu que agradeço, vereador Marcelo Fachinello. E acho que o caso aqui não é culpabilizar essa gestão, a gestão anterior. Acho que a questão é começarmos a pensar em situações, em soluções, para que isso não continue ocorrendo aqui em Curitiba. O vereador Marcelo Fachinello falou de outras 9 cidades, 9 capitais, que estão reajustando passagens e que a situação não está funcionando também e continuam fazendo a mesma coisa. Isso que é o curioso. Essas capitais e Curitiba, e talvez outras também, estão percebendo que isso não funciona e continuam fazendo absolutamente igual há muito tempo, achando que agora o resultado vai ser diferente. Eu já vou comentar o que vai acontecer nessas capitais. Com o aumento da passagem, vai afugentar usuários, afugentando usuários, vai ficar maior ainda o rombo, isso vai ter que ser coberto com subsídios ou com novo aumento da passagem. Então, me desculpem os prefeitos dessas cidades, mas eles não acharam a solução. Eles só levaram o problema também mais para frente. Não é possível que não exista uma cidade no Brasil que não tenha um modelo que esteja funcionando. Não é possível.
É preciso achar que cidade é essa, porque deve existir entre 5.000 e tantos municípios, ou pelo menos alguns que tenham um porte similar ao da nossa cidade, para a gente poder questionar, mas em algum lugar deve ter um sistema que funciona melhor do que aqui, do que nessas outras 9 capitais. Ou, por que não? Não é possível que não exista no mundo uma cidade que tenha conseguido resolver esse problema de uma forma menos torturante para toda a população, né, para o pagador de impostos. Eu só não consigo admitir que não há solução. Isso eu não consigo. Bom, foi falado aqui também hoje a respeito de a necessidade desse aporte para manter empregos, para pagar os salários dos motoristas, dos cobradores. Eu queria dizer que, infelizmente, isso não é uma realidade. Porque, apesar do regime emergencial que foi pago aí nos últimos 2 anos, apesar do aumento de passagem e tudo mais, existem motoristas que estão com salários atrasados, ou estavam, até bem pouco tempo atrás. Existem outros motoristas que receberam só metade do salário, apesar de todos os aportes recebidos pelas empresas de ônibus. Pasmem, mas existem motoristas de ônibus e cobradores com 4 férias vencidas e não fruídas. Por quê? Porque a empresa não tem dinheiro, ou alega não ter dinheiro para pagar as férias desses motoristas. Isso eu tenho informação de dentro ali, do sindicato dos motoristas e cobradores. Existem também outras verbas trabalhistas em atraso. Então, falar que agora esse aporte é que vai sanar esses problemas, infelizmente não é verdade. Porque se isso fosse verdade, já tinha resolvido com os aportes anteriores. Então, falar que hoje votar a favor desses 174 milhões é votar a favor de colocar em dia salários, infelizmente não é algo que se possa ser alegado. E o Denian, ele lembrou hoje aqui de um fato, de um almoço que ocorreu no Graciosa Country Club, entre o dono de empresa de ônibus e o prefeito Rafael Greca. E há pouco tempo, o Mauro Bobato lembrou de uma frase: não existe almoço grátis. Eu acho que hoje eu entendi o real sentido dessa frase. Muito obrigado, senhor presidente.